Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Márcia, sou confeiteira há 14 anos e a receita de hoje é um pão caseiro muito fofinho. É um pão que eu faço já há alguns anos e muitas pessoas me pedem lá no Instagram. Eu já fiz, já postei, já dei receita, mas hoje eu vou ensinar o passo a passo dele, tá bom? Então vamos à receita? Gente, é um pão que eu não faço a esponjinha dele. Normalmente, pães, a gente se inicia fazendo uma esponja, esperando essa esponja crescer por uns 20 minutos e depois a gente continua o processo. Mas hoje eu vou ensinar um jeito diferente de como eu faço e dá super certo, tá bom? Aqui eu vou colocar 90 gramas de fermento fresco, desses comprado em padaria. Não é o fermento biológico seco, tá? É o fresco. Para essa receita eu faço só com o fermento fresco, que é esse fermento que a gente compra na padaria fresquinho por gramas, né? Você vai na padaria e pede, eles pesam para você a quantidade que você quiser. Aqui eu coloco também 120 gramas de açúcar, uma colher de sopa de sal. Essa colher de sopa vai dar em média 25 graminhas de sal, tá? E 190 ml de óleo. Aqui primeiro, ó, antes de colocar o óleo, a gente já dá uma misturadinha que o fermento, ele já vai entrando em ação aqui e derretendo junto com esse açúcar. O fermento com o açúcar já começa o processo, tá bom? Ele já começa a derreter. Aí eu coloco a 190 ml de óleo aqui. Misturo bem, dissolvo esse fermento nesse açúcar, sal e óleo, tá bom? Então a gente vai dissolver muito bem. Agora aqui, depois de tudo muito bem dissolvido, a gente coloca no liquidificador, tá? Coloca toda essa mistura no liquidificador e acrescenta 2 ovos. E 750 ml de água morna, tá bom? 750 ml. Aqui, gente, nós vamos colocar no liquidificador só para dar uma batida e se misturar tudo muito bem. Não é para ficar batendo, não, tá? Só para ele dar uma batida. Prontinho. Só bateu para misturar. E agora eu vou colocar aqui na farinha. O que acontece? Eu vou precisar aproximadamente de 1,3 kg de farinha, mais ou menos. A gente vai sovar e se precisar mais farinha a gente vai colocar. Eu coloquei 1 kg aqui e depois eu vou colocando mais aos poucos, tá bom? Nunca coloca a farinha de uma vez. Então coloca 1 kg e depois vai colocando o restante. Aqui tem 300, aqui tem 1 kg. Então vamos aos poucos. Eu vou derramar o líquido aqui nessa farinha. Vou começar mexendo com a espátula, tá? Com a espátula a gente vai mexer. Esse pãozinho eu chamo ele de massa mole, porque não é uma massa que vai desgrudar das mãos, né? Ele vai ficar meio polentinho ainda e isso é muito importante para o resultado final. Então ele é um pão de massa mais molinho, tá? Vamos misturar. Aqui eu já vou colocando mais farinha nele. Não toda a farinha, tá, gente? Sempre vai colocando aos poucos e sentindo.
A gente faz esse processo primeiro para não fazer muita bagunça. Aqui eu já vou despejar o restante da farinha e vou vir misturando tudo com as mãos e depois eu vou colocar ele na bancada, tá? Na bancada vai ficar muito mais fácil. Aí já coloca aqui, ó, que fica muito mais fácil pra gente sovar esse pão. Tira todo o excesso aqui de farinha. É muito gostoso fazer pão, gente. Quem já fez pão sabe que é uma delícia, é uma coisa maravilhosa, né? Então é só ir sovando ele. Percebam que ele ainda tá bem mole, a gente vai precisar de um pouquinho mais de farinha que 1.300, tá bom? Mas eu vou mostrar o ponto dele para vocês. Gente, ó, a gente vai colocando a farinha e vai puxando conforme a necessidade do pão, tá? A gente vai sovar ele até ele ficar lisinho, não desgrudar da mão, mas é uma massa que é mais, vocês vão perceber que é uma massa mais molinha, tá? Não é uma massa muito dura, não. Só que a gente precisa que ela desgruda da mão. Então, a gente vai colocando mais farinha. Aqui vai até 1,5 kg tranquilamente. Se precisar, vai colocando. Conforme ele vai pedindo, a gente vai colocando mais farinha, tá? Aqui ainda tá mole, eu vou mostrar de pertinho para vocês o ponto já já. Então, vai sovando. Com carinho aqui, vai sovando o seu pãozinho, colocando farinha, até ele ficar bem lisinho, tá? Olha, gente, aqui ele já tá bem sovadinho, bem lisinho e não está grudando na mão. Apesar de ser uma massa molinha, ele não gruda mais na mão, ó. Eu coloco a mão e a mão sai limpinha, tá bom? Então vamos agora aqui, ó, ele bem sovadinho, deixa ele bem lisinho assim, ó, bonito, volta na bacia. O que eu faço aqui? Eu passo um fiozinho de óleo, aqui eu passei um fiozinho de óleo e para essa massa não ficar ressecada, tá bom? Então eu passo a mão assim, ó, unto ela com um pouquinho só de óleo e cubro com plástico, gente, esse plástico de freezer. Bem assim, ó, em contato com a massa
e cubro ela com uma toalha, coloco num lugar bem quentinho, né, que não esteja muito frio, que não esteja com o ar ligado, nada disso, num lugar bem mais quentinho para ela crescer. A hora que ela dobrar de volume, eu volto para enrolar os pães junto com vocês, tá bom? Olha, gente, a nossa massa dobrou de volume, percebam que ela está bem crescida já, ó, quase saindo fora da bacia. Agora nós vamos tirar ela daqui e enrolar nossos pães. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui trincada. Olha que coisa mais linda. Linda mesmo. Aqui os pães, eu vou fazer 3 pães. Então não precisa, se quiser pesar para fazer os pães do mesmo tamanho, pode, tá? Só pesar a massa, cortar em 3 partes e pesar em 3 partes iguais, tá? Que eu faço assim, ó. E corto. Aqui. Corto uma. Corto 3. Vai dar 3 pães grandes. Se quiser fazer 4 pães menores, também dá. Vou colocar aqui na balancinha, só pra gente ver mais ou menos quanto que vai pesar cada pãozinho. Esse 30, esse tem mais, esse tem. Vamos ver aqui. 30. Deu uma média de 800 a 900 cada um, tá? Esse aqui tá um pouquinho coisa maior, eu vou até tirar um pouquinho aqui, meio no olho mesmo, não precisa ficar tão certinho. Coloco no que tem menos. Pra enrolar, gente, como é uma massa, ó, o que eu falei, ó, aqui depois que ela descansou, ela já começa a ficar grudentinha, então é uma massa que no final, depois desse crescimento dela, ela já cola nas mãos, entendeu? Então, eu vou colocar farinha aqui só para enrolar sem colocar muita farinha. Eu ajeito assim, ó, faço ela um canudinho assim, compridinho e venho com o rolo abrindo. Vou virando as partes com calma. Vou colocar minha assadeira aqui, para não me atrapalhar, porque tá faltando espaço. Eu sempre pego a parte mais lisinha do pão para ficar pro lado de fora. Então, essa parte tá mais lisa, eu viro. O que eu faço? Eu afino essa ponta. Aqui no meio pode até ficar larguinho, mas aqui, ó, a gente afina. Afina ela para ficar um pão bem bonito. Abrindo aqui com paciência, porque é bastante massa, vai ficar um pão bem grandão mesmo, tá? Eu virei um pouquinho a câmera para vocês verem eu enrolar, tá, gente? Começa lá, ó, e vem enrolando o pão. Eu tenho uma assadeira de 28 por 38. É velhinha, mas eu gosto de colocar nela, então eu vou colocar nela. Eu só untei o fundo dela com um pouquinho de óleo, porque o pãozinho, normalmente ele cola no fundo. Então a gente coloca ele aqui, sempre deixando um espacinho para ele crescer.
como vão ser 3 pães grandes, a gente tenta deixar um espaço aqui, tá? Então vamos lá, coloca mais um pouquinho de farinha para abrir o próximo. Faz um canudinho assim, ó, com a mão. Deixa eu tirar esse daqui, para não atrapalhar, para vocês verem bem como que é que eu faço. E virando. Vira de um lado, vira de um outro. Abre um pouco, gente, mais no meio, tá? E aí puxa as pontinhas dele para ficar o rolinho do pão. Puxa. Agora vira mais uma vez. Ficou muito linda a nossa massa, muito linda mesmo. Puxa aqui. Depois aqui no meio a gente vem com carinho, sem apertar muito o rolo, tá? Acerta aqui. Se ficar muito grande, pode dobrar a voltinha aqui, ó. Se achar que fica muito larga, pode dar uma dobradinha, não tem problema. Acerta a pontinha dele lá. Vem. Pronto, ficou bem grandão, a gente vem enrolando. Sempre faço assim, ó. Ai, que coisa linda. Meu Deus. Esse aqui deu uma amassadinha, provavelmente vai... Deixa eu arrumar ele aqui. Pronto. Vamos colocar o segundo. Aí aqui, aqui a gente deixa um espacinho um entre o outro, ó, para ele poder crescer. A hora que os pães estiverem assim, ó, bem crescidos, nós vamos levar ao forno baixo, tá? No mínimo, para ele assar até dourar. Ele vai assar lentamente. Olha que coisa mais linda que ficou esses pães. Então vamos levar para assar e eu já volto para mostrar o resultado. Olhem esse pão, gente. Por ser um pãozinho de massa mole, como eu falei pra vocês, ele fica murchinho. A hora que ele esfria, ele dá uma murchadinha em cima. Olha o tamanho desse pão. Ficou a coisa mais linda. Eu vou cortar uma fatia, vou passar uma manteiguinha e mostrar pra vocês. Olhem isso, ó. Ele tá muito quentinho, muito quentinho. Então, ó, na hora de separar, tem que tomar muito cuidado. Tá vendo? Separei para vocês verem, ainda tá quente a forma, mas ficou maravilhoso. Eu sugiro que vocês façam, experimentem com uma manteiguinha, um cafezinho, ele fica perfeito. Eu vou cortar agora para vocês verem as fatias. Ai, gente, nada melhor do que um pãozinho quente, né? Olha que fofinho, olha que fofinho que ele fica. Ele fica maravilhoso. Eu vou passar uma manteiguinha e mostrar bem de pertinho para vocês.
E não se esqueçam de compartilhar, dar um like e se inscrever no canal.